Olá, eu sou Fabiana Linhares, estudante de nutrição e uma mulher vivendo na pele os desafios e os aprendizados da perimenopausa. E esse é o FogachoCast, um espaço de papos quentes sobre corpo, saúde e vida real 40+. Aqui a gente fala sem tabu sobre climatério, perimenopausa e menopausa, sempre com leveza, informação e acolhimento, porque o calor do climatério merece voz. Quer saber mais sobre tudo que pulsa na vida da mulher 40+? Pega seu café e vem, porque esse espaço é nosso. Hello! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do FogachoCast, esse nosso cantinho especial, onde nós falamos para as mulheres. Se você tem 40+, esse podcast é para você. Mas se você tem 35+, esse podcast também é para você. Afinal, né, já vamos pensar aí em chegar nos 40 de uma forma melhor. E aqui tem bastante informação e conhecimento para você. Se você é homem, você também é muito bem-vindo nesse podcast. Afinal, as mulheres da sua vida podem precisar muito do seu apoio nessa fase dos 40+, onde a gente passa por muitos desafios com o climatério, que chega sem avisar na vida da gente, e toda mulher vai passar por isso. Então, se você tem a sua esposa, sua namorada, sua amiga, sua irmã, sua mãe, é tão bom quando a gente tem alguém que possa nos acolher, compreender, respeitar, e esse é o papel de vocês, homens. Então, esse podcast também é para vocês. E, como sempre, eu peço para vocês, por favor, me ajude a crescer o meu canal, gente. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com o maior número de mulheres e de pessoas para que a plataforma vá entendendo que esse conteúdo é bom e merece ser compartilhado. E se você também não conhece os nossos áudios no Spotify, dá uma corridinha lá, escuta os nossos áudios, porque são áudios bem curtinhos e objetivos, falando aí da saúde da mulher e do autoconhecimento e do nosso autocuidado no geral. Bom, como sempre, a gente traz convidados muito especiais para agregar, né, no nosso podcast, que a ideia é levar informação e conhecimento para o maior número de mulheres sobre essa fase desafiadora da nossa vida, que é o climatério, a pré-menopausa e também a pós-menopausa, né? Eu falo que o autoconhecimento, gente, ele é fundamental na vida da gente e traz para nós uma autopercepção, um autodesenvolvimento. A gente passa a ter mais equilíbrio, a ser mais cuidadoso com a gente. Desde os meus 35, 36 anos e meio, eu venho buscando autoconhecimento através de cursos, de imersões, de terapia, que é fundamental para nós. Então, chegar nessa fase com essa autopercepção é diferente, porque se não fosse o autoconhecimento, talvez eu demorasse mais para perceber as mudanças que estavam acontecendo comigo. Então, cuidado com a mente, ele é fundamental nessa fase e traz para nós realmente esse complemento a mais nos nossos desafios. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Eu estou muito grata por ela ter aceitado o meu convite de estar aqui com a gente. Ela é psicóloga clínica, especialista em Eneagrama e desenvolvimento humano e Master Trainer em PNL. Olha só, gente, como nós estamos chiques. Seja muito bem-vinda ao FogachoCast, Mari Leonello. Muito obrigada. Eu fico muito honrada com o seu convite. Fiquei muito feliz com o tema que nós vamos falar. Não só como psicóloga, mas como uma mulher que está atravessando isso também. Olha então, só. Penso que vai ser muito rica a nossa conversa aqui. Já te agradeço pelo convite. Eu tenho certeza disso. Olha só, viu como é que casou direitinho? Antes da gente começar, eu também tenho que falar algo que é novo para mim aqui no podcast, para quem está nos acompanhando também vai ser novo, que é o nosso patrocinador, gente. Nós estamos com um patrocínio da sorveteria Luide Democrata. A Luide, ela tem uma linha completa para quem não quer sair do foco, né? Linhas de picolés zero açúcar, zero lactose e sem glúten. Além de todos os picolés tradicionais, né? Tem também os potes de sorvete para você levar para casa e tem também os sorvetes self-service.
né, que você mesmo monta ali à vontade, é uma ótima oportunidade para você ir lá conhecer a loja, é um ambiente super agradável, tem pula-pula para criança, tem uma linha também toda infantil, as crianças adoram, ficam lá com a língua azul, picolé de língua azul, picolé dos Smurfs, e a Luíde Democrata, ela fica localizada ao lado do Colégio Apogeu Global School. Então, muito obrigada, Aloíde, por acreditar no nosso projeto, por acreditar no nosso trabalho. Você também é muito bem-vinda aqui no FogaChocast. Bom, Mari, vamos então começar o nosso papo. Muito obrigada pelo seu tempo. E eu acho que quando a gente chega nos 40, Mari, eu acho que eu sempre falo que é uma fase muito boa para nós mulheres, principalmente, porque a gente já tem uma maturidade, a gente já tem uma vivência. Muitas de nós estão buscando pelo autoconhecimento, ou já têm um certo autoconhecimento, né, por querer respostas, né, da vida. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha queria saber um monte de porquês, né, descobrir os meus porquês. E foi através do autoconhecimento que eu tive essa autopercepção para entender que eu não estava legal. Então, assim, não, claro que o autoconhecimento ele é bom para todas as pessoas em todas as fases, né? Mas nesse período da perimenopausa que vem muitas dúvidas, muitos desafios e acontecem muitas coisas diferentes, eu acho que ele é primordial, fundamental e é algo que não pode faltar. O que você fala para a gente sobre essa imersão no autoconhecimento nessa fase? Em especial, né? Como você disse, em especial nessa fase, o autoconhecimento ele não ocupa espaço, eu costumo sempre falar isso, ele é sempre bem-vindo, ele é esclarecedor, é acolhedor, porque você passa a se amar mais, ter mais compaixão por si mesmo. Então, quando você entra nesse caminho, né, que eu falo que é um caminho sem volta do autoconhecimento, ele vai te trazer esse esclarecimento daquilo que você está passando. Então, nessa fase que vem muita coisa que a gente não está acostumado, tudo é novidade, seja no corpo, na mente, na emoção. Quando você está com embasamento do autoconhecimento, você consegue se sentir mais acolhida por si e pelo mundo lá fora. Com né? certeza. É um caminho, um lugar que te mostra que você não está sozinha nesse caminho. Você não é um ET com tudo isso que está acontecendo. Porque muitas mulheres falam assim, quem sou eu agora? A gente fica tão diferente, né? Eu não estou me reconhecendo. Essa é uma das frases que eu mais escuto, Imagina. tanto de amigas quanto em consultório. Eu não estou me reconhecendo. E eu também já tive esse lugar de, gente, eu não sou assim, né? Mas estou. E agora? Atravesso como isso? Perfeito, verdade. É verdade, você falou algo muito interessante, né? A gente precisa de um acolhimento. Né? E claro que primeiro é o nosso, né? A gente não pode jogar isso para o outro. Claro que quando a gente tem pessoas que nos acolhem, como, né, o marido, os filhos, né? Quando a casa, né, se envolve no processo junto, é muito melhor, mas a gente sabe que isso é um degrauzinho de cada vez, né? E não é tão simples assim. Mas a gente ter esse auto-olhar faz toda a diferença. Isso foi o que aconteceu comigo e eu passei a me respeitar mais, né? Sempre fui muito exigente comigo mesma e eu passei a respeitar os meus momentos de que eu não sou a mesma pessoa e de que eu tenho mais limites a seguir, né? Tenho mais limites em tudo. Então, isso para mim foi muito bom. E é uma fase, Mari, que eu venho estudando muito sobre a menopausa, né? Através de livros, podcasts. Eu já falei aqui para o pessoal que, para mim, esse diálogo é algo fundamental e eu aprendi muito. E eu vi que nos estudos mostram que dos 35 aos 45 anos é aonde a mulher engorda mais, justamente por essas mudanças hormonais, né? Que muda o metabolismo e tudo mais. E eu acredito que com essa mudança do corpo vem a mudança da mente e do comportamento, né? Porque ela passa a não se aceitar do jeito que ela está, não entender por que ela está engordando, por que ela não está conseguindo mais ser a mesma pessoa. E eu acho que isso entra no caso das mulheres que entram em depressão nessa fase, que o número triplica nessa fase de mulheres que entram em depressão e claro que é por muitas coisas, mas eu queria que você me explicasse o seguinte: a depressão, ela é algo que a mulher entra nessa fase, tudo bem, pode ser
pode ser algo novo, ou a mulher que entra em depressão nessa fase é uma mulher que já tem tendência a ter depressão ou não? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. São as duas coisas, Tá. tá? Existe nessa fase um questionamento da própria identidade. Então, como ela começa a não Hum, se reconhecer, não entender a resposta que o corpo está dando, que antes dava de uma forma e agora não dá, ela começa a se questionar. Então, pode ser uma vulnerabilidade para aquelas que já tiveram depressão antes, uma depressão pós-parto, uma TPM muito acentuada, ou que tem um problema genético com a depressão, aquela entendi. depressão que é crônica. Então, a gente precisa avaliar, cada caso é um caso. Sim, Mas pode ser que a mulher que nunca tenha tido depressão tenha essa vulnerabilidade emocional vinda pelo fisiológico, porque existe uma oscilação de humor, uma oscilação hormonal que leva a essa flutuação de humor, vamos dizer assim. E isso pode levar a esse quadro depressivo por eu não saber lidar com essa flutuação de humor, sabe? entendi. Ora estou bem, ora não estou, como eu me vejo, quem sou eu, sabe? Teve uma paciente que falou assim, eu me sentia tão melancólica, Olha mas tão só. melancólica, e eu era questionada pelas pessoas, porque eu sempre fui muito autoastral. E, de repente, quem era aquela? Onde estava a minha alegria? Mas se eu que isso era de uma forma que ia oscilando. Então, a avaliação clínica precisa ser muito bem feita para que a gente entenda se isso é uma depressão que vem por conta de uma condição hormonal, né? Porque a depressão Sim, não existe uma depressão hormonal, sim. né? Mas se ela vem em função disso, ou se já é uma pessoa que já estava passando por isso, atravessando uma depressão, que não tem a mesma oscilação de humor, são sintomas mais constantes, Entendi. fora toda a avaliação que a gente faz biopsicológica, né? Então, Sim, assim, é a nutrição, é o sim. endócrino, é o É tudo junto, ginecologista, né? todo mundo junto. Nossa, para vocês verem, gente, como que é importante a gente se observar e ficar atentas, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sempre fui muito extrovertida, muito comunicativa e passei a ficar o oposto. Passei a ficar introspectiva, passei a não querer mais sair de casa, a ficar em ambientes cheios, me dá um pouco de vontade de ir embora. Então, eu comecei a sentir que eu estava diferente. E aí, conversando com a minha médica, ela falou: Fabi, pode ter sido aí um iniciozinho de uma depressão, mas você buscou ajuda rápido, Uhum, né? Eu iniciei todo um tratamento de suplementação e reposição hormonal e melhorei. Mas, atrelado a isso, tem um outro assunto que eu não sei se tem a ver com a depressão também, que é a ansiedade. Eu uhum, tive burnout há muitos anos atrás, talvez 10 anos atrás, né? Precisei tomar remédio para a ansiedade, fiz um tratamento, melhorei, e eu não, eu coloquei na minha cabeça que nunca mais eu iria tomar remédio, né? E uhum, aí chegou esse momento que a minha ansiedade voltou, porque eu passei a ter insônia, porque eu não conseguia dormir. No dia seguinte eu estava com a cabeça a mil, porque eu tinha 1000 tarefas para fazer, não tinha conseguido dormir. A minha ansiedade voltou e a minha médica falou: nós vamos precisar entrar com medicamento de novo. E eu precisei trabalhar isso na minha cabeça, porque eu achei que eu não ia precisar tomar remédio nunca mais, né? E na terapia também, né, até a psicóloga falou: "Gente, Fabi, o remédio tem momentos que ele é necessário, uhum. né, vai ter momentos que você vai ficar bem, não vai precisar, e tem momentos que você vai precisar". Então eu precisei aceitar isso. Então a questão da ansiedade também entra nesse mesmo caso da depressão, né? Entra. E se você me permite, eu quero só fazer uma observação na sua fala. Fala, A faz. minha ansiedade, por que que ela é sua? Não Ai, não pode ser do sei, outro? Por que que ela amiga. é sua? Não sei, porque eu Vamos sempre tirar esse pronome vamos, me possessivo? ajuda, porque eu sempre falo a minha ansiedade. É, Fica parecendo porque é uma ela não é é sua. A negativo, né. ansiedade que você está atravessando, que todos nós atravessamos, Sim, na verdade é um mal do século, né? sim, O Brasil, ele é um dos principais países em números de transtorno de de ansiedade. ansiedade. Isso daqui, ó, é um dos maiores motivos Ah, hoje nem em me fala isso dia, daí, pra tá? mim, ó, tá sendo uma Inclusive, luta. até crianças estão sendo internadas por Crianças conta de problemas, né, físicos mesmo, fisiológicos, em função da do tela, telefone das e da tela, telas. né? Não do telefone, mas da tela em si. Nosso Deus. Mas voltando para a ansiedade, foi muito importante você falar da medicação que você tomou, né? O Sim, burnout, ele é um estressor, né? Ele é um pico de estresse, onde você não suporta mais aquilo que você está atravessando, e a medicação ela é necessária.
E não é só você que fala, nunca mais eu vou tomar. Não, Como se isso fosse um fracasso, né? Porque se seu é, estômago dói, você toma aqueles monte de exatamente, prazol, omeprazol, pantoprazol, exatamente. esse Dor de tem um monte. A cabeça, Neosaldina serve todo é momento. verdade. Mas se eu precisar tomar uma medicação para ansiedade, eu me sinto fracassada, como se eu não pudesse ter controlado isso, como se eu estivesse voltando a ter alguma coisa, né? Eu precisei trabalhar isso. Hoje eu aceito numa boa e entendi que é necessário, né? Agora eu vou ter que aprender a falar a minha, porque eu sempre falo, a minha ansiedade voltou. A ansiedade que eu sinto, que eu passo, né? Mas a minha Verdade. não precisa ser só É, a sua, assim, é né? verdade, é verdade. E esse lugar da medicação, você pode vê-la, por exemplo, uma pessoa que opera o joelho, Uhum, ela precisa usar uma muleta até que fique novamente sem a necessidade sim, dessa muleta para poder caminhar, sim, para não causar dor, até que depois ela vai fazendo uma fisioterapia e vai saindo da muleta. sim. Então, a medicação, muitas vezes, da ansiedade, da depressão, ela vai trabalhar em você como esse suporte até que você possa sozinha caminhar de novo. Então, na grande maioria das vezes, ela é temporária. Não vou dizer que para todo mundo, Sim. cada caso é É um um caso, a caso, né? individualidade Mas é você muito. aceitar a sua necessidade para isso é muito importante. Porque gera mesmo. E aí, a ansiedade não tratada vai te gerar crise de pânico, Não. vai te atrapalhar socialmente. Vou, Olha o que você falou, você quer ir embora, quer, não sei, dos lugares, né? hoje em dia nem tanto, mas eu vou contar vou contar um episódio aqui, já que você está falando, né, sobre isso. Eu parei de tomar o remédio sozinha. Ai, meu Deus. Aí eu comecei a tomar o remédio, eu Fala falei, isso com uma psicóloga. pensa bem. Não, a minha endocrinologista, ela quase me matou. Eu vou assumir isso em público porque, né, sou um ser humano, como todos, né, Claro. também Isso é erro, muito né, importante. e a ideia é essa, né, por isso que eu estou estudando muito para eu chegar lá na frente com todo esse conhecimento, né, mas eu parei de tomar o remédio de um dia para o outro, mas eu passei um mal, porque não pode parar de um dia para o outro, né, e aí passou, a minha ansiedade voltou. Aí eu voltei na consulta e falei: "Eu parei de tomar o remédio". Ela quase me matou, ela falou: "Mas por que que você fez isso? Você não Por quê? Me podia". responde. Por que você fez Porque na minha isso? cabeça eu estava bem, sabe. Eu na verdade foi realmente o preconceito de tomar o remédio controlado. Ele Uhum. não é nem um remédio tarja preta, mas ele é um remédio que precisa de receita, eu tenho que tomar direitinho, né. É um remédio maravilhoso, ele me deixa ótima, né. Mas na minha cabeça eu não precisava de tomar remédio. Então eu acho que foi um preconceito mesmo de Uhum. tomar o remédio controlado. Aí hoje eu já entendi que tá tudo bem, vou tomar até a hora que ela falar que é pra que eu posso, Sim. parar de tomar, né. Então assim, essa questão da ansiedade e é algo muito interessante, porque são momentos da vida da gente que eu acho que ela vai e volta, né, Uhum. de acordo com o que você está passando. E talvez é uma dúvida até que me veio aqui, como eu falo que é a minha ansiedade, né, mas cura ela não tem, né, ou porque, por exemplo, ela já foi e voltou acho que umas 3 vezes na minha Uhum. vida, né, Uhum. em momentos, longos, distintos e situações diferentes. Tá. E aí hoje, né, faço esse tratamento, vamos supor, parei de fazer o tratamento, ela tende a voltar lá na frente por algum Não. outro motivo? Eu posso ser curada da ansiedade? Cuidado com a tendência, né? Tende a voltar, porque só isso já mostra a ansiedade. A ansiedade de ter ansiedade, Mas né? é O isso que que mesmo. acontece? A ansiedade, ela não é só vilã. Vamos entender isso. Tá, A ansiedade me fez chegar aqui no horário para fazer o podcast. Eu fiquei ansiosa para que a gente pudesse estar juntas. sim, A ansiedade faz com que a gente se prepare para determinadas situações da vida. O que não pode acontecer é a ansiedade que nos paralisa, que nos adoece, que claro. traz sintomas que não são naturais, que é ataque cardíaco, sudorese, o medo excessivo. A É, ansiedade, ela vem do já medo, né? tive nesse lugar também. Pois é. E não é nada confortável, né? Nosso Vamos pai, combinar. achei que que eu estava infartando. É, a pessoa que está em crise de É, ansiedade, de fato, a sensação de morte dela é muito eu grande, achei que eu estava né? A infartando. sensação de que não vou conseguir respirar, a dor no peito que eu Peito, tenho, isso. eu não consigo ter a clareza, a racionalidade de entender que é uma angústia, porque a Tá, angústia ela dói como um infarto, né? sim, Então, naquele momento, para a pessoa que está em crise, ela está realmente morrendo. Então, isso é muito ruim de ruim, atravessar. E por claro. isso o remédio te ajuda a não chegar nesse Nesse lugar. ponto, né.
Quando você fala para mim, tende a ter de novo, você está no caminho de autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer e começa a ter consciência do que está acontecendo com você, se você não estiver mais no tratamento, estiver em acompanhamento, por exemplo, na terapia, ou Uhum, trabalhando seus estudos, uhum. você começa a se conhecer ao ponto de não deixar essa ansiedade ultrapassar esse limite que não é saudável. Com Entendi. exercício de respiração, com exercício físico, o autoconhecimento vai te ajudar. Não Olha quer só. dizer que você nunca mais vai ter, não é isso. Mas isso vai ser muito mais controlado por você pelo autoconhecimento. Né? Você Perfeito. falou, a primeira pessoa que a gente precisa se conhecer é a nós. Isso O mesmo. paciente hoje de manhã falou isso para mim. Ele falou assim: É. nossa, é muito. Ele falou o contrário, né? Ele falou assim: é muito difícil entender o ser humano, falando de uma pessoa com que ele lida. Eu falei assim: porque o primeiro ser humano que você precisa conhecer é você. Você mesmo. Porque a partir do momento que você sabe lidar com você, você sabe lidar com o que o mundo está te trazendo, sejam as Certeza. outras pessoas ou as situações. Sim, Tá? Então, o que muda é o nível de consciência que você tem sobre você e como você já aprendeu a não deixar que essa ansiedade te adoeça. perfeito, perfeito. Muito Tá? esclarecedor, muito esclarecedor. E qual que é o papel da terapia, Mari, para a mulher nessa fase que está atravessando o climatério? Fundamental, né? Sim, fundamental. Porque o climatério, perimenopausa, menopausa, né? Uma vez que a gente entrou em menopausa, é para o resto da vida, É, a seremos pós-menopausa. menopausadas, Isso, né? isso. Eu até estava lendo sobre a palavra menopausa, né? O meno vem de mês e pausa de pausa mesmo. Então, Uhum. assim, aquele mês que pausou, Isso. dali para frente eu sou quem? Então, dentro da terapia, você começa a se ver nesta nova identidade. Sabe? Existem lutos simbólicos que precisarão acontecer, Sim, então não adianta fugir deles. sim. Essa nova identidade, eu antes poderia ser mãe, agora não posso mais, né? Eu que tenho 50 a mais, já estou num lugar de avó, então assim, não sou ainda, sou tia-avó, mas é Uhum. uma nova identidade que vem surgindo para a mulher. Dentro do processo terapêutico, a gente não vai trabalhar o hormônio, obviamente, Claro, mas nós vamos trabalhar o entendimento desse ciclo hormonal dentro da vida da mulher. Então, perfeito. existem traumas que vão surgir durante esse período. Por quê? Porque a mulher está com uma vulnerabilidade emocional. Então, alguma coisa pode ser gatilhada ali. Existe um gatilho pela vulnerabilidade emocional que a oscilação hormonal traz. E dentro da terapia, você consegue se ver como mulher, esse papel que você tem, trabalhar os lutos da mulher que foi para a mulher que é, e sabendo se amar, porque a autocrítica neste momento é muito grande para Muito todas as grande, mulheres, né? verdade. É um chicotinho aí que É. se carrega. E eu, né, através desses estudos e conversando com as mulheres, eu percebo muito um olhar negativo Uhum, para essa fase. Ah, eu tô velha, tô improdutiva, eu não vou conseguir fazer as coisas, né? Eu não sirvo para mais nada. E assim, eu não tive esse olhar negativo. A única coisa que eu fiquei com muito receio foi de realmente me tornar menos produtiva, realmente, porque uhum, eu tive um momento de queda de ferritina, né? E eu fiquei com uma energia muito uhum, baixa e custou a normalizar, demorou bastante para normalizar, né, foi preciso várias mudanças na medicação, entrar com medicação na veia para eu, voltar ao normal. Então, o meu medo era só esse, eu não conseguir ser mais produtiva, mas eu não tive esse pensamento de: "Ah, eu estou velha, eu estou improdutiva", mas eu vejo que as mulheres têm, esse olhar negativo para essa fase e o que eu quero, através até do podcast, desses diálogos, é desmistificar isso, uhum, porque é uma fase que a gente precisa se preparar para ela e nós não nos preparamos, né? A gente se prepara para todas as outras fases, né? Para menarca, para gerar um filho, né? Puerpério, mas para a menopausa a gente não se prepara e ela chega de repente. é, Né? Às vezes a gente está no auge da nossa carreira, de alguma fase boa da vida, e ela chega, dá aquela derrubada na gente, e a gente precisa saber se levantar. Então, eu acho que esse olhar mais carinhoso para essa fase
precisa acontecer e eu acho que vem mudando. Aos poucos a Sim. gente está conseguindo, né, através, né, da rede social, através, né, de podcasts como esse, trazer esse esclarecimento para as mulheres, que pode ser uma fase muito boa, aonde a mulher ela vai cuidar dela, ela não tem outra opção. Ou É. ela olha para ela, ou ela olha para ela. O que acontecia, isso é muito cultural, né? Sim, claro, claro. Nós que estamos hoje no 40 mais, 50 mais, Sim, temos mães e avós que que não não podiam. souberam disso, É verdade. né? O que você está sentindo é o que toda mulher sente, não reclame e conviva com É isso a partir de normal, agora, né? E né? siga a sua vida. É É, isso mesmo. segue sua vida considerando que é normal tudo isso que você está sentindo. E nós estamos tendo essa oportunidade de desmistificar Com isso, certeza. mas porque atravessamos em algum momento um lugar que não entendemos, né? Não Sim. foi tão esclarecedor para nós de início aquilo que a gente talvez daqui para frente mude nas próximas gerações, né? Esse lugar de novidade que o corpo traz. É claro que a gente só entende aquilo que a gente sente. E Claro. nem toda mulher vai sentir todos os Os sintomas. São mais de sintomas. 70 Sintomas, sintomas, né? isso mesmo. Mas esclarecer e trazer para nós mulheres que temos esse lugar e que você não está sozinha para lidar com isso, isso é muito importante. É É verdade. olhar para essa nova identidade para não se sentir velha, né? Porque antigamente, lá nos primeiros médicos que em 1800 e alguma coisa que trouxeram esse conceito de menopausa da mulher, ela chegava a ser tratada em manicômio, Sim. né? A mulher que Eram parou de taxadas como loucas, né? sangrar, a mulher que parou de sangrar, ela parou de ter a capacidade de tirar a toxina do corpo dela e o veneno que ela tinha. Então, Uau. se ela parou de tirar isso porque ela não menstrua mais, ela precisa ser tratada de uma outra forma, ela se torna improdutiva. Sim. Então, isso é uma coisa muito enraizada no nosso sistema, nesse lugar de que a mulher parou de produzir. Então, é um lugar que dentro da terapia a gente vai elucidar, buscar esse lugar que não é essa condição física que muda a sua capacidade de produção, às vezes muito pelo contrário. É verdade, porque a gente vem observando que as mulheres 40 mais, 45 mais, 50 mais, hoje em dia, são mulheres que nessa fase se realizam. Né? Elas vão querer realizar os sonhos que elas não realizaram quando elas eram mais novas, por vários motivos e várias condições, mas nessa fase, eu acredito que o pensamento delas, assim como o meu, eu não tenho mais tempo a perder. Ou eu vou me cuidar agora e passar por essa fase de uma forma melhor e viver o resto da minha vida de uma. Porque, igual você falou, né? A gente vai entrar na menopausa, não vai sair dela mais. Então, como que eu vou viver melhor, bem, daqui para frente, sendo que é para o resto da minha vida? E esses sintomas do climatério, né? Esses sintomas que a maioria das mulheres sentem, eles vão perpetuar durante muitos anos. Acho que, se eu não me engano, 10 anos até após a menopausa mesmo, aquele Isso, marco da data, é. né? Então, quer dizer, se a gente não tiver esse olhar diferenciado, as coisas ficam mais difíceis, porque o mundo que a gente vive hoje, Maris, ele nos suga muito. Muito. E nós, como mulheres, somos muito cobradas, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo. A gente tem que estar linda, bela, magra e feliz e sorridente. Só que por dentro a gente tá toda Mas transformada. deixa eu te contar uma coisa que eu falo muito com meus pacientes. Ninguém tem Tem que que nada. nada, Você concordo. pode Concordo. inúmeras coisas. Mas vamos tirar esse chicote do eu tenho que. E isso facilita muito a vida, Sim, sabe? sim. A partir do momento que eu não me sinto mais nesse lugar de ter obrigação das coisas. Você me permite fazer uma parte do assunto, falando da idade? Claro. Quando você fala, né, a mulher 40 a mais, está nesse lugar de produzir, de buscar essa realização de sonhos, existe uma linha, um estudo de setênios. E a Olha só. mulher ou o homem, entre 42 e 49 anos, que começa muitas vezes a menopausa e a andropausa para os homens, estão em momentos de se questionarem muito. O que eu já produzi no mundo? Tipo, o que que eu já fiz da minha O vida? que eu já fiz da vida? O que eu estou deixando? Qual que é a minha produção? As mulheres começam a questionar muito seus relacionamentos com Sim. seus filhos e os relacionamentos em geral.
Sim. Não só com marido, Marido. mulher, mas como relacionam-se. E começam a se questionar: eu estou tendo prazer? Eu estou tendo momento de lazer? Eu estou tendo tempo para Eu estou mim? feliz? Eu me enxergo neste mundo? Então já é uma idade que naturalmente é um setênio, um ciclo que vai pedir Olha mudanças. só. E aí une-se a isso essa mudança hormonal. Então, realmente, a gente procura. Eu fiz uma transição de carreira exatamente com 43, Olha só. nesse setênio. Sem perceber, não foi proposital, né? Sim. Mas porque algo me chamava para isso. Exatamente, exatamente. Eu vejo por mim também, né, que estou aí nessa busca, de entendimento de todas as coisas, né, como eu falei no início, com 35 para 36 eu iniciei esse processo de autoconhecimento. Terapia eu já faço acho que desde os 30 anos, 29 para 30 anos, Uhum. né, com essa mudança, né, da perimenopausa mesmo, eu descobri que eu tenho outras vontades, né, Uhum. mudou o meu olhar sobre muitas coisas, tanto que eu iniciei a faculdade de nutrição com 42 anos e meio, né, e isso assim, trouxe um novo sentido, sabe, Uhum. um novo olhar e uma motivação, sabe, uma coisa melhor, assim, uma coisa boa, né, tanto que estou aqui, criei o podcast, porque a ideia é levar esse conhecimento para as pessoas, porque como eu não sabia nada do que era esse período, muitas mulheres também não sabem, né, e Certamente. por isso a ideia do podcast. Então, assim, eu sempre falo que 40 mais é a hora de você realmente, é a hora da sua virada de chave e é a hora de você mudar a sua história, mudar o olhar para sua vida e realmente refazer, né, a Uhum. sua história, a sua vida. E eu acho que está tudo assim caminhando para isso. Eu vejo que as mulheres têm percebido isso, como você falou sobre, né, as nossas mães, as nossas avós que não tiveram essa Esse esse esclarecimento, né, esclarecimento, do nem se que podia é, falar, né? né, sobre isso, É. era vergonhoso falar, né. Mas eu falo pela minha mãe, quando ela entrou na menopausa, hoje em dia, né, quando eu conversei com ela sobre a menopausa: "Mãe, você lembra e tal?", ela fala: "Eu só lembro mais ou menos dos fogachos, mas eu não tinha tempo para viver a menopausa, porque eu tinha 3 filhos para criar", Uhum. né. E hoje a gente tem um mundo que nos permite ter esse esclarecimento, então fica um pouco mais fácil, mas o trabalho com a mente é o mesmo, né. Sempre, sempre, né? Esse caminhar de autoconhecimento, ele não tem fim. Então, esse trabalho com a mente, com cada momento que temos de vida, é muito importante. Né? Você Sim, falou assim, a gente começa a olhar para outros sonhos, outros propósitos. Nós não somos a mesma de ontem. Quanto mais eu sim, me conheço, mais eu consigo saber aquilo que vai me dar prazer de ser, né? Não de ter, mas em quem sou de fato. Qual a mulher perfeito. que eu estou construindo, caminhando para essa construção, independente desse lugar. Eu falo, enquanto você respirar, dá tempo de você fazer, dá tempo de ser diferente. Mas você precisa e merece, mais do que precisa, eu acredito que toda mulher merece ter esse autoconhecimento de reconhecer essas fases, porque a mulher ela é cíclica. Cíclica. Então, assim, qual ciclo de vida estou? Isso dentro da terapia é muito avaliado. Qual ciclo da vida eu estou vivendo dentro da minha parte fisiológica, junto com a minha parte emocional, para que eu consiga definir os meus próximos passos. Porque a mulher, muitas vezes, nesse período, se sente perdida, É, né? Eu é. não sei quem eu sou, entra neste lugar. Então, quando você tem essa relação com a terapia, você consegue esclarecer e some, né? Esse É. lugar de não sei onde estou no mundo. Não some isso aqui que a gente tem, né? Essa névoa aqui que eu quero falar uma coisa e a palavra não vem. Essa Bem-vindo névoa. bem-vindo, gente, ao mundo do É, brain fog. eu falo névoa, mas essa É, névoa que não me deixa. mas Mas é você bom. sabe uma coisa muito importante? Eu, às vezes, chamo o meu terapeuta, meu psicólogo, mais de uma vez por semana. Falo, estou precisando de você, vem cá me ajudar. Que ótimo. E esse final de semana eu estava na piscina com meu filho e minha nora. Eu falei assim: eu quero pedir uma coisa a vocês. Eu quero pedir paciência. Porque eu quero conversar, a gente brincando, jogando um jogo assim. E a palavra não vinha. Eu falei: então Ai, tenham paciência, porque estou atravessando por isso, isso e isso. Então, esse lugar de aceitar
de esses que convivem com você, Claro, sabe? Você compartilhar o que é que você está passando também facilita muito o dia a claro, dia. Eu claro. falo que é um atravessar, não vou lutar contra isso, mas eu Sim, vou escolher como atravessar, sim, né? Então eu escolhi atravessar com mais leveza. Tem perfeito. hora que me irrita, Claro. né? Não somos de ferro. É, sou gente, mas eu escolhi e foi muito importante eu conseguir falar isso, sabe? Chegar e falar assim, olha, estou passando por isso, isso e isso. Vamos com calma, peraí que a palavra já vem. Às vezes com os próprios pacientes eu tenho feito isso. Falo, peraí, me ajuda. Eu quero te falar isso assim, assim. Sabe? E tá tudo Isso é bem, muito importante. sabe? Tá tudo certo, que é de fato algo que eu estou atravessando. Negar não vai É mudar, pior. Eu acho que é né? pior também. E você falou algo que me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo. Eu, preparando para sair para ir para academia de manhã, eu sempre treino em jejum e levo um cafezinho. E eu coloquei a água no fogo, na chaleira, para fazer o café enquanto eu estava me arrumando. Mas, na verdade, eu não pus a água na chaleira. Ali eu percebi que o negócio estava ficando feio. Eu não coloquei a água, eu queimei a chaleira em tempo de eu queimar a casa inteira, botar fogo na casa, Uhum. e não percebi. E aí o meu marido me deu esse alerta aqui, tá na hora de você dar um jeito que você não tá bem. E foi legal porque assim, eu e ele a gente tem uma relação muito boa e ele leva na brincadeira, mas quando Uhum. precisa, quando é algo que realmente foi algo entre aspas simples, mas se eu saio, né? E se não tem ninguém em casa, e se eu não percebo, eu boto fogo na casa. Sim, Né. sim. Mas então, assim, são coisas que não necessariamente por conta da menopausa, também, né, tem as pessoas que também têm muita coisa na cabeça e às vezes É, não o presta estresse atenção. acaba gerando a própria ansiedade, né? Isso, Aí tem o estudo que você vai avaliar uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, TDAH, sim. né? Também vai levar para esse lugar. Então, assim, Que hoje em é dia muito, tá é preciso muito individualizar esse lugar, de verdade. atender, de reconhecer, de avaliar, Sim, né? É integrativo isso, não dá para ser só o endócrino, só o concordo ginecologista, só o plenamente. psicólogo. É uma equipe multidisciplinar que vai entender você, não entender a menopausa como um todo, mas entender você, né? Todo o seu histórico psicológico, o que, que pode estar afetando e todo o seu histórico fisiológico. Então, é algo que precisa ser olhado de forma muito individual, mas que é importante que a gente consiga, de uma forma mais esclarecedora, falar do geral, porque a Sim, pessoa vai começar a se reconhecer, será que é aquilo que eu escutei? Eu vou procurar um médico, né? exatamente. Ou Então, então a esse pessoa despertar é muito isso, a importante. pessoa percebe: "Olha, eu acho que isso está acontecendo Pois comigo", é. né, isso A gente também se reconhece a na gente história do outro, é a isso, verdade é essa, é isso. E é né? o que eu sempre falo, gente, é a época da gente pensar em fazer mesmo construir uma nova história, e a gente consegue, né, Uhum. através realmente de muito autoconhecimento, de muita autopercepção, de querer buscar o entendimento, porque tem pessoas que talvez não percebam isso. Como você Sim. falou, tem muitas mulheres que às vezes não têm tantos sintomas e às vezes vão buscar ajuda talvez mais tarde, mas quem tem essa percepção rápida como eu tive, é fundamental, Sim. né. E existe, Mari, você até falou sobre essa coisa da gente, desmistificar isso, né, de querer dar conta de tudo, né, eu acho que o mundo realmente cobra muito isso da gente, mas a gente por isso que eu sempre falo da importância do papel da terapia, né, e do autoconhecimento, porque a gente tem que se entender, se respeitar e não seguir a manada, como dizem, Uhum. né, não fazer tudo, né. Existe, algum tipo assim, se a pessoa está percebendo que ela não está se sentindo bem ou que ela está diferente, existe algum tipo de primeiros passos, assim, ela às vezes ela não sabe por onde começar. Uhum. Existe algo assim de existe os primeiros passos? O que que eu posso fazer para eu começar a buscar ajuda, por exemplo, existe Uhum. isso? Eu acho que o primeiro passo é a pessoa se observar, né? Perfeito. Começar a observar se isso é cíclico, se isso é uma constante, já começar a entender, porque a pessoa que se conhece o suficiente Ela vai vai conseguir perceber, né. perceber. Agora, se eu não sei te falar se é cíclico, se é constante, se não é, se está flutuando ou se não está, é importante que eu busque ajuda, né? E aí, independente de qual a especialidade eu vou buscar, né? Eu vou buscar uma ajuda. Estou vendo que não está legal, meu corpo não está respondendo, emocionalmente eu não estou bem. Então, assim, independente de você saber
se eu tenho que agora ir para o psicólogo, se eu tenho que agora ir para o ginecologista, vá. Vá a algum que você conhece, despertar a sua vontade de estar, Sim. ou que você já trate com essa pessoa, Uma pessoa né? de confiança, né? Pessoa de confiança. E se em algum momento você está em casa e começa a sentir esses sintomas, você pode trabalhar a respiração, por exemplo. Perfeito. Eu falo que a respiração, todo bebê, a gente, né, nasce chorando e respirando. São as Verdade. duas primeiras coisas que nós fazemos, né? O chorar é preciso para que a gente possa liberar esse pulmão para respirar, e o chorar, ele transborda as emoções. Nada mais é do que um transbordar. E às vezes a gente tem um receio de chorar, um medo de chorar, uma vergonha de chorar. Existe isso, né? Temos. Existe um livro chama Coragem de Ser Imperfeito, da Da Brené Brené. Brown, e ela fala que todos nós temos vergonha das nossas vulnerabilidades. Uns mais, outros menos. Verdade. Mas quantos de nós, ao longo da vida, ouvimos engole o choro? E Ah, com essa frase, o que a gente aprende? Não demonstre suas emoções. não pode Para chorar. muitos de nós, o choro significa fraqueza. Fraqueza. E, na verdade, é só a sua emoção transbordando. Mais nada além disso, né? Então, é muito importante que a gente use a respiração e, se sentir vontade de chorar, Chore. chore para que você não entale, né? Mas que você use a respiração a seu favor. Exercícios de respiração pode te ajudar a trazer mais equilíbrio emocional Calma, para né? que você busque ajuda profissional. Né? Perfeito. Então, no primeiro momento, começou a ficar estranho, se conecta com você, respira, sabe? Converse com seu corpo. O que isso está querendo me dizer? Que sintoma que é esse? Isso já existia antes, eu não tinha reparado. Sabe, sim, vamos aprender a reconhecer melhor esse corpo. Perfeito, perfeito. A respiração é algo que eu uso. Quando eu vejo que eu tô mais ansiosa ou mais agitada, eu paro, respiro 3 vezes e isso realmente dá uma acalmada. Você inspira menor do que você exala. Então, Isso, inspira 3 e exala contando até 6. isso. De preferência fazendo barulho para soltar, sabe assim, liberando mesmo essa tensão, Perfeito. sabe? A meditação, que não é algo fácil, tá? Sim, sim. Eu lembro que eu vi uma entrevista de alguma atriz que ela falava: querer meditar me deixa ansiosa. Porque ela eu não consigo. conseguia. Então, assim, é cada um dentro do seu tempo, né? Mas é Sim. o caminho mais antigo de autoconhecimento que existe, é a meditação. Verdade. Porque ela justamente faz com que a gente se escute, esvazie a mente. Volte pro prumo, né? Assim. Volte para dentro, literalmente é isso. Agora, eu vou dar uma pausa rapidinho, meninos, para falar mais uma vez sobre o nosso patrocinador. Eu vou pedir para a nossa equipe trazer para nós os produtos que a nossa patrocinadora, Sorveteria Luigi Democrata, mandou. Olha que chique. Gente, a gente está muito chique, não estamos muito chiques? Os meninos vão colocar aqui para nós, para a gente mostrar um pouquinho dos produtos, né? Como eu falei no início, para aquela turma que não quer sair do foco, não quer furar a dieta. Existe aí essa linha que é 0 açúcar, 0 lactose, sem glúten, e ela mandou alguns produtos aqui para nós. Um dos meus preferidos, que é o picolé de whey. Eu amo picolé de whey. Às vezes quer comer um docinho, mas não quer aí perder o foco, bater cota de proteína, picolé de whey. Ele tem 12 gramas de proteína. E o 0 lactose também. Deixa eu... Esse daí eu vou levar. Esse... Levar, que eu digo, é sair daqui com ele. Assim, isso não, você vai sair com esse aqui, ó. Esse é presente para você. Muito obrigada. Esse é um presente para você. Espero que você goste. Pra ela. Tenho certeza que vou gostar. Não é? Gente, ó, eu tô com outro picolé aqui, ó, morango e limão siciliano, 0 adição de açúcar. Olha, quero falar para vocês que os ouvintes do nosso podcast, se chegar até o final, vão ter uma surpresa. O QR Code está aqui na tela e vocês terão desconto lá na Sorveteria Luigi. Então, quem é da nossa cidade e pode estar presente lá na sorveteria, já aproveita o desconto e clica aí com seu celular, pega o QR Code e aproveite esse presente que a Luigi trouxe para nós. E, pessoal, a Luigi Democrata
vou falar mais uma vez, para quem é aqui da nossa cidade, né? Fica localizada ao lado do Colégio Apogeu Global School, no Democrata. E muito obrigada mais uma vez pela parceria. E hoje a nossa a nossa convidada está com o horário em cima, mas ela veio de todo o coração dividir o tempo dela e o conhecimento dela com a gente. Eu estou realmente muito agradecida. Muito obrigada, Mari, pelo seu tempo, pela sua gentileza em contribuir. E eu espero que você possa voltar, porque a gente tem muito assunto para conversar ainda. Com certeza. Eu fico muito grata. Como eu te Imagina. falei, é um assunto que realmente é muito preciso, é necessário falar dele, né? Sim. Essa troca é muito importante, foi muito gostoso. Obrigada. Vai ser mais gostoso ainda agora na hora que eu tô saindo. Ai, que delícia. Mas, de fato, eu fico muito agradecida, muito honrada de poder participar. Obrigada. Com um assunto tão relevante. Obrigada por confiar no meu trabalho, no nosso podcast. E mais uma vez eu peço a vocês, compartilha esse podcast com todas as mulheres que vocês conhecem, suas amigas, todas da sua família, porque é um assunto que envolve o conhecimento para a família toda. E hoje falamos muito sobre autoconhecimento, sobre sobre a função e a importância da terapia nesse processo. Então, gente, nada melhor do que nos cuidar, do que olhar para a gente. E a Mari trouxe isso muito bem empregado. E eu espero que vocês gostem. E até o próximo episódio, então. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Olá, eu sou Fabiana Linhares, estudante de nutrição e uma mulher vivendo na pele os desafios e os aprendizados da perimenopausa. E esse é o FogachoCast, um espaço de papos quentes sobre corpo, saúde e vida real 40+. Aqui a gente fala sem tabu sobre climatério, perimenopausa e menopausa, sempre com leveza, informação e acolhimento, porque o calor do climatério merece voz. Quer saber mais sobre tudo que pulsa na vida da mulher 40+? Pega seu café e vem, porque esse espaço é nosso.